Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Estou um pouquinho afastado, e isso se deve ao fato de eu estar gravando um pouco mais de aula lá para o curso Aposentando com Fundos Imobiliários. Então toda semana, praticamente nas últimas 3 semanas, eu acabei inserindo uma nova aula lá no curso. E hoje então eu voltei aqui para gravar um vídeo que foi um vídeo pedido lá numa enquete que eu fiz lá no Instagram a respeito do HGRE11, que foi o vídeo mais votado aí de lajes comerciais, tá? Pretendo fazer esse vídeo curto, então vou falar um pouco mais rápido para ele não ficar um vídeo também tão longo. Antes de mais nada, essa é a minha opinião, é evidente, vai ser uma opinião talvez um pouco controversa aqui, tem muitas pessoas que gostam desse fundo, inclusive colocam esse fundo aí como o melhor fundo de lajes comerciais, e eu já não enxergo assim, mas aí sempre é preciso ver a importância que cada investidor dá àquele ativo, seja em lajes comerciais, seja em galpões logísticos, seja em shopping center. Então tudo isso precisa entrar em conta e é o que eu vou falar nesse vídeo aqui, o que eu considero, tá bom? Para fazer um resumo, vou sempre tomando a minha colinha aqui. Um fundo de lajes comerciais, ele tem um valor de mercado hoje aí de 1,5 bilhão, mas o valor do fundo imobiliário chega na casa aí dos 2 bilhões, tá? Possui 118 mil cotistas, possui uma vacância física hoje aí na casa quase dos 30% e a vacância financeira sim, na casa dos 30%. 28% de vacância física e 30% de vacância financeira, tá? Um total de ABL aí de 202 mil metros quadrados. Ele possui uma obrigação de securitização de um CRI que ele precisa pagar na casa aí dos 82, na verdade 90 milhões. Uma alavancagem, se tu considerar do fundo, de 4%, considerando todo o patrimônio do fundo. Não entendo como muito, bem pelo contrário, é bem baixo, considerando que o fundo, o HGRE, ele já pagou boa parte desse imóvel que ele adquiriu lá em 2019. Também vou falar desse imóvel que o fundo adquiriu em 2019, que ainda precisa pagar, se foi uma boa aquisição ou não, tá bom? O fundo também ele apresentou aí um descasamento em relação ao que ele tem para pagar, o que ele tem para receber. Então ele entrou em contato aí com quem adquiriu esse último imóvel, que é o Edifício Verba Divino. Ao invés de serem pagos 9 parcelas, vão ser pagos em 4 parcelas, e assim ele consegue ajeitar o seu caixa, tá? Em relação à venda desse imóvel, houve um lucro em regime de caixa de 11 milhões, o que equivale a 0,98 centavos por cota. Destaques aí de locação, recentemente ele alugou para a empresa Bfly no edifício Pauline Star, com área de 8.600 metros quadrados. Foi a maior locação de destaque agora recentemente. Também teve um novo, tem outro contrato de locação aqui com a Berino One de 400 metros quadrados. Uma quantidade menor, mas também foi locado, o que acaba gerando caixa aí para o fundo. De destaque, de devolução, nós temos a Odentprev, que vai devolver, já está devolvendo parte do imóvel, e também tivemos a saída do Banco do Brasil. Com isso, o fundo ficou então na vacância aí que eu falei logo no início de 28,24%, quase 29% ou 28%, tá? Em relação a esse imóvel que o fundo adquiriu, esse novo imóvel, que eu já vou falar dele, o fundo ele está pensando em fazer uma melhoria, né, que é no edifício Zucre Zaidan, perdão se a pronúncia está errada, locado aí para Vivo. Então há aí um acordo talvez do fundo, ele fazer uma melhoria aí na casa dos 10 milhões, está sendo estudado se vai ter um aumento aí em questão de andares ou se vai ser melhorada a fachada. Lógico que com essa melhora ou esse aumento aí, independente se é aumento de andares ou se vai ser melhorada a fachada, aumentando dessa forma o ABL do edifício, é evidente que há um reajuste, será feito um reajuste, e é isso que vai se entrar em contato aí com a locatária para verificar se ela vê necessidade ou não dessa melhoria, né? Lembrando que a locatária ela tem um contrato até 2031. Já falo sobre isso também, tá? O retorno do fundo, desde o IPO, ele é de 181%, considerando sempre o reinvestimento dos dividendos, tá? A liquidez do fundo nesse último mês foi de 44 milhões diário, então assim, é uma liquidez muito boa. E a maior parte do fundo, na verdade, a maior parte do patrimônio praticamente está alocado em imóveis, tá? 1,9 bilhões.
Agora falando a respeito daquele CRI, o fundo ele tem para pagar, uma área total, foi o imóvel que Zucre, acho que é assim que pronuncia, uma área total aí de 21 mil metros quadrados, quase 22 mil metros, né? 21.906 metros quadrados, tá? 100% do fundo, o fundo adquiriu 100% do edifício, então o fundo ele se torna dono de 100% desse edifício. O valor total a ser pago nesse edifício foi de 306 milhões, foi não, né? Ainda está sendo pago de 306 milhões. É um edifício, não é um edifício novo, tá? O CRI para ser pago ele vai até dezembro de 2008, restando aí os 96 milhões para serem pagos. É só a partir dali, quando você terminou de pagar essa dívida que o HGRE tem ali de securitização, que ele faz jus ao valor integral do aluguel. E é nesse ponto que eu sempre falo, lá no curso eu também tenho uma aula específica sobre isso, falando da importância de fazer a análise quando um fundo emite um título de CRI, emite não, né? Ele vai partir para securitização, dando imóveis como garantia, dando parte do aluguel daquele imóvel que ele está adquirindo como garantia. É preciso ver se há esse casamento entre o vencimento do contrato com o inquilino que está naquele imóvel e o vencimento que o fundo tem para pagar aquele imóvel, que geralmente é utilizado o aluguel, parte do aluguel para quitar esse CRI, né? Então é preciso ficar atento nisso. Nesse caso, o CRI termina em 12 de junho, que o HGRE tem para terminar de pagar, e ele vence o contrato com a locatária, vai vencer em junho de 2031, tá? Isso mesmo, 31. Então em junho de 2031 vence. Então há ali essa garantia em relação ao pagamento, vamos dizer assim, né? O aluguel é de 1,8 milhões hoje, e isso, né, é lógico que com o tempo, todo ano, sempre há aquele reajuste, então a tendência é que isso acabe subindo, tá? A rentabilidade, então, desse imóvel, considerando aí o que o fundo pagou, né, pelo valor do imóvel, qual é o fundo de aluguel, fazendo a conta, a rentabilidade mensal desse imóvel é de 0,5 mês, ou então 6% no ano. Se é muito, se é pouco, aí vai de cada um. Eu entendo que talvez seja pouco, mas também é preciso considerar o mercado como um todo, né, de lajes comerciais. O cap rate do imóvel, né, ele é de 7%, considerando, de novo, os valores atuais, 7,07%, tá? A média dos contratos aí para vencer é de 5,3 anos, tá? O tipo de empreendimento, né, o tipo de lajes ali dentro que o fundo tem 68%, quase 70% dos imóveis do HGRE de torres corporativas, e isso é interessante, afinal as torres corporativas geralmente são locadas para empresas maiores, de médio ou grande porte, e também é o tipo de empreendimento que é possível mexer mais facilmente, se precisar modificar alguma coisa. Então o fundo ele conta aí com 68% de torre corporativa, tá? Por fim, aqui para fechar, e talvez essa é a parte mais controversa aí que eu entendo, em relação aos imóveis do fundo, são bons ou não são? O fundo possui um total de 19 imóveis desses 6 imóveis são classificados como AAA ou AAA, ou então é nota A, 8 imóveis são classificados como BB e 2 imóveis são classificados como C e outros 3 imóveis não possuem classificação. Eu entendo assim que apesar da gestora, ninguém discute, eu acho que ninguém vai discutir que é uma excelente gestora, a qualidade dos imóveis tem, se pegar e comparar com outros fundos imobiliários, os imóveis não são tão bons. Vou trazer um outro fundo imobiliário aqui que possui, em questão de ABL, muito próximo, né? O ABL aqui do HGRE é de 216 mil metros quadrados, do BRCR 11 é de 230 ou 232 mil metros quadrados, então eles se aproximam muito. Agora, se você pegar a questão de qualidade dos imóveis do BRCR, ele possui em torno de 80% de imóveis classificados como com AAA, ou então está classificado como A. E eu entendo que para laje comercial isso é muito importante. Tu pegar um galpão logístico, por exemplo, o HGLG, só abrindo um parênteses aqui, que está aqui próxima à minha cidade, que é de Blumenau, eu sou de Timbó, Santa Catarina. O HGLG, locado para Kremer, é um imóvel horrível. É um imóvel, não é muito bom, é um galpão enorme lá, tá? Locado para Kremer há muitos anos.
né? Mas a localização é muito boa. Porém, o imóvel não é bom. E aí que entra a questão, eu não vejo tanto problema assim, tu ter um imóvel de galpão, seja logístico, seja industrial, com uma nota que não seja nota máxima, nota A, AAA, né? Já em lajes comerciais eu entendo que é diferente, afinal você está falando de espaços muitas vezes que não é tão grande, você vai alocar para um escritório de advocacia, você vai alocar para uma clínica médica, e geralmente esse tipo de locação exige aí que o imóvel seja muito bom. Certo? Então, assim, eu entendo que para lajes comerciais isso é de fundamental importância, pelo menos para mim. Então, tu pega o BRCR, que tem aí uma discussão também muito grande se é um bom fundo ou se não é. Possui questão de cotistas também, bastante cotistas, muito próximo também com a HGRE, um pouquinho mais, inclusive. Aí também vem essa questão aí com essa questão da gestão, né? A gestão da Credit Suisse aqui é muito boa, já a gestão lá do BSR não é tão boa, né? Fica nessa batida. Agora, se você olhar a questão de vacância física no BSR também é menor, ela é de 25%, enquanto aqui no HGRE ela é de 28%, tá? Aí tomando como outra base aqui o JSRE, ele possui também 5 imóveis. Desses 4 imóveis são classificados com a nota máxima e tem um imóvel C, então quer dizer, 70% para 80% aí, 80% aí do JSRE, ele possui imóveis de primeira linha. E ainda para fechar aqui, o PVBI 11 é a mesma coisa, né? É um fundo mais recente, mas ele também possui todos os imóveis com classificação de nota A. Então eu entendo que nesse caso o HGRE, para mim, ele não estaria à frente desses outros imóveis se for considerar essa questão dos imóveis, tá bom? Então, assim, esses são os pontos ali do HGRE, né, que dá pra gente resumir aqui. Aí vai muito de você, cotista, entender o que é importante para ti na classificação de um fundo imobiliário que você vai escolher. Se a gestão basta, se os imóveis não são tão bons assim, isso não para ti não interfere, ou se é necessário ter todos os imóveis como classificação de notas muito boas das lajes comerciais, ou não, ou se você prefere um imóvel muito grande, por exemplo, o PVBI que eu citei antes, ele é um imóvel um pouquinho menor, em questão de ABL, a diversificação não é tão grande, pega o PVBI 11, por exemplo, você tem um único inquilino, que é a Prevent Senior, ocupando aí 50% da receita do fundo. Então, tudo isso vai muito de cada cotista do que ele aceita ou não correr aí os seus riscos, tá? Eu entendo que não existe, se você investe em fundos multi, não existe o certo ou errado, né? Não vai ter como assim, esse é o melhor porque eu acho que é, ou porque um outro um grande influenciador aí te disse que é o melhor. Sendo multi, aí você aí vai ter que aprender a definir o que é o melhor, tá bom? Vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, se acha que esse vídeo vai agregar, se acha que ele pode agregar para outras pessoas, por favor, comenta aqui embaixo, curte aqui embaixo, comece a seguir o canal se você não segue. Aos poucos eu também quero fazer esse canal aqui crescer, tá? Um grande abraço para vocês todos e nos vemos aí num próximo vídeo.